Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio Coelho. Vamos continuar com o Dr. Rui Ferreira a falar um pouco sobre o trabalho que ele desenvolveu na tese de mestrado. Sim, mais concretamente. Mas sim, exatamente. Portanto, esta é a meia hora que completa a hora, porque já tivemos a outra meia hora. Em relação às subscrições, já sabem como é que é. Botão das notificações, subscrever, assinos, partilhar, comentar, toda essa parafernália de possibilidades que o YouTube e o Facebook permitem. Passar aqui a palavra um pouco ao Sérgio, para o Sérgio também ter o seu momento. Exatamente, então, tenho que ter sempre o meu momento. Obrigado. Dar de novo as boas-vindas ao Dr. Rui Ferreira. Hoje, tal como prometido no programa anterior, vai-nos apresentar as duas coleções que estudou na dissertação de mestrado, as coleções e os colecionadores, porque realmente é importante, por trás da coleção está sempre o colecionador. Não é? Por vezes esquecemos um pouco disso, não é uma norma, mas tendemos a olhar mais para o objeto e depois esquecermos porque é que o objeto está lá e porque é que foi adquirido, como é que se tornou coleção. E talvez tentar entender se, por vezes, o colecionador tem a noção real daquilo que está a colecionar. Eu vou só deixar uma notazinha. Se quiserem procurar Rui Ferreira no Google, armas, e aparece a tese e está lá um trabalho. Quem gostar, vale a pena que abrande-se bastante. Exatamente, está no repositório. Está no repositório, sim. No repositório académico do Politécnico. Está no RECIP, no RECAP, está num dos dois. E no RECAP também, no repositório. Sim, portanto, e está aberto, é só descarregar o PDF, bem organizado e aprende-se bastante. Exatamente. Antes de mais, quero agradecer por terem convidado. Em relação às duas coleções, quero começar primeiro com os colecionadores. Exato. Porque acho que faz mais sentido. Apesar de haver uma possibilidade de terem conhecido, nunca não sabemos, porque infelizmente sabemos pouco sobre o Vasco Articão Sampaio, apesar de ter sido uma pessoa muito, muito importante em termos culturais na cidade do Porto. De Marciano Azuaga, que sabe-se mais um sítio que podem dar mais informações, é a Casa Museu... O Solar dos Contos Rezende? Sim, o Solar dos Contos Rezende. Em relação, começando por ordem cronológica, com Marciano Azuaga é uma pessoa importante, bastante importante em Vila Nova de Gaia. Possivelmente nós olhamos para trás e pensamos que não, mas ele foi chefe de estação de uma das grandes estações de ferrovia no norte de Portugal, a Estação das Vezas. Curioso, eu tenho uma relação de afetividade às Vezas, também foi isto que me puxou para Marciano Azuaga. Para quem não sabe, a estação é feita por causa da fábrica de cerâmicas, e Marciano Azuaga foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi o segundo, mas eu tenho quase certeza. Foi o primeiro. Podem consultar na minha tese, está lá. Exato, tem a parte da ferrovia. Está na minha tese. Complemento, está lá. Se meter rodas de ferro e carris... Paulo Ribeiro, Memórias Ferroviárias, descarregam, está lá. Exatamente. Ele tem a particularidade de ser um colecionador ávido, e o Solar tem tudo e mais alguma coisa de coleções dele, e conhecia meio o mundo. Só um pequeno à parte, e aqui de realçar o papel que o Dr. Gonçalves Guimarães teve ao longo destes anos no cuidado, na estima e no amor e no afeto que dedicou à coleção Marciano Azuaga. Não é a missão principal do Solar, porque o Solar também chegou a ser a Casa da Cultura de Gaia antes de ser atribuído o título. Eu perdoem-me se me corrijam, porque passou depois para a Casa Barbô em termos formais, em termos camarários, mas para mim continua a ser a Casa da Cultura de Gaia que eu conhecia, o Solar dos Contos de Rezende. Sim, e continua a ter um papel importante. Importantíssimo na divulgação da cultura de Gaia. Até
com essa de Queiroz, não é? Sim, Com a herança sim, a queirosiana, confraria queirosiana é lá. com a confraria queirosiana, portanto, vai logo por aí. Mas o Marciano Azuaga é uma presença constante no solar. Mas, Se por causa das coleções, que a coleção não é só de armas, é exatamente. tudo que se possa És imaginar. aquele homem que colecionava tudo. É um homem, se calhar, um pouco antes do seu tempo, digo eu. Porque foi dos primeiros grandes colecionadores, pelo menos aqui no Norte, e tinha tem umas obras fantásticas, e as armas são prova disso. Tem quem não tem. Portanto... E as cabecinhas, aquelas Sim. 3 cabecinhas que vieram do Brasil, porque há uma forte presença de coisas de espólio do Brasil. E não só, e da África, de Moçambique. Tem umas espingardinhas de treino que vinham de Moçambique, se não me engano, porque ele tinha apesar de ser chefe de estação, tinha uma ligação pessoal com vários embaixadores e governadores importantes. E na exceção de África, e tem muitas peças vindas de África, devido a esses contactos. Quem vem do Brasil, foi a família Ortigão Sampaio, veio do Brasil. Eu digo que há a possibilidade de tocar porque há um período temporal antes da morte de Marciano Azuaga que poderá ter havido alguma troca intelectual, cultural, porque ambos homens eram importantes, um a nível de coleções, os grandes impulsionadores do colecionismo em Vila Nova de Gaia, e o outro foi um grande impulsionador, já no século XX, da arte e cultura na cidade do Porto. E a diferença, um era aristocrata, o Vasco Ortigão Sampaio, o outro era alguém que era chefe de estação, que apesar da altura ser uma profissão bastante importante, também era um interessado em aprender e em ensinar. E o Solar faz um trabalho muito bom sobre isso. Exatamente. No trabalho, no mestrado, eu quis postar a diferença entre um e outro, porque são maneiras de pensar diferentes. Até pelo background, cada um tem. Porque um vem do Brasil, que é o Vasco Ortigão Sampaio, como eu já tinha referido, vem do Brasil após, quando a família real também vem, estabelece no Porto, é engenheiro, profissão, e aqui já não tinha certeza, mas penso que também esteve na Escola Naval, daí a presença do Pacamarte, penso eu, e fez uma viagem, que era comum da época, pela Europa, um tour, o chamado Grand Tour, que, por exemplo, Marciano Azuaga não fez. Tinha que estar a trabalhar. Sim, portanto, temos pensamentos, é que nós vemos um homem, apesar de haver ligação em termos de engenharia, um homem mais prático, mais de trabalho, Marciano Azuaga, que ao mesmo tempo era intelectual e puxava tudo, e colecionava tudo. Do outro lado, um homem intelectual, bastante intelectual, um aristocrata, criador de empresas de texto em Ribadave, que depois deixa o legado para a filha, e a filha cria a Casa Marta Ortigão Sampaio, e aqui que é curioso, tal como Marciano Azuaga também deixa o espólio para a Câmara de Gaia mostrar a todos, para as pessoas aprenderem, a Marta Ortigão Sampaio também queria dar o espólio à Câmara do Porto, para criar uma museu, também para as pessoas aprenderem. Exatamente. Que é bastante interessante. A importância que os colecionadores atribuem às suas coleções, mas a função que elas têm de ensinar. Sim. Tem essa E mentalidade. esse tipo de colecionadores. Exatamente, este tipo de colecionadores. Que é aqueles que se fecham, exatamente, Ninguém. exatamente, a coleção não temos aqui o direito de julgar um colecionador, mas tem uma perspectiva um pouco diferente. Eu ia dizer egoísta, mas isso é um termo muito forte, porque as pessoas têm, obviamente, sendo proprietárias de um determinado objeto, elas dispõem dela. Claro que isto levanta aqui questões de ética e de ontologia e do próprio caráter da pessoa, que não podemos condenar essa pessoa, também não quer partilhar. Mas, sem dúvida, quer elogiar aqueles que o fazem. Sim. E para mais, É um num legado. sentido filantrópico da questão, e não comercial. Sim. Sim,
ambos, por aquilo que eu aprendi na realização do mestrado, da dissertação, foi que ambos tinham essa ideia, não o Vasco Ortigão, mas sim a filha, de dar a conhecer aquilo que tinham as pessoas. E isso eu acho que isso é extremamente interessante. E focamos nas armas, também para as pessoas conhecerem as armas e perceberem a sua história, a sua importância, e não, como no programa anterior eu tinha referido, não terem aquela ideia que a arma só serve para uma coisa e não para algo mais. Exatamente. Não se prenderem à questão da letalidade da arma. Sim. E até para a evolução da arma. A arma começa com o desenvolvimento da arma. A arma começa com uma função, passa para outra, e por fim acaba noutra e talvez no futuro arranje na outra. Ou seja, tinha arma, por exemplo, uma arma de guerra, porque a Marciana Zuaga tem várias. Sim, penso que até tem mais... Uma Lee Enfield. Tem mais que... Chega a ter uma Lee Enfield que já não será, atenção, terá sido adicionada posteriormente à morte eu já ia chegar aí. Exato. Já ia chegar. E, em termos da diferenciação de coleções. Porque dá para perceber que uma coleção mais pessoal, não tanto pensada, e outra que foi incorporada através da mudança do espólio de vários sítios, pois, que levou ao crescimento e começa, devido à falta de informação, começa a ficar difícil distinguir o que é que era do colecionador e o que é que não era. Pois. E nesse papel, ambas têm uma coisa fantástica, que é permitir o desenvolvimento, perceber, ok, esta arma foi criada para o efeito da guerra. A seguir passou para o efeito do colecionador, ou o efeito de guardar. Não um colecionador de aberto, mas um colecionador privado. E a seguir passa para a função museológica. E quem sabe, até poderá ser no futuro, outra vez recuperada para outro tipo de efeito. Sim, quer dizer... Acaba também por ser uma obra de arte. Para aliás, as leituras que se faz à volta da arma, não é? Sim. E, aliás, a coleção de armas da Marta Ortigão Sampaio foi feita por uma obra de arte contemporânea. Exatamente. Completamente diferente. Foi quando nós, descobrimos. No programa anterior, referimos isso. Exatamente. Nós literalmente esbarramos, não esbarramos, mas... Tropeçaram. Sim, também não, porque éramos capazes de ter estragado a obra. Mas deparámos com isso. Quer dizer, ela estava montada numa instalação de arte contemporânea que estava dentro também do contexto da Casa Marta Ortigão Sampaio. Sim. E tendo em conta o local onde ela está muito bem preservada. Ou não achas? Porque eu olho para ela e vejo que ela... Essa também acho que é da qualidade das fotos. É da qualidade das fotos, pronto, a máquina era boa. Não, mas estava razoável. Infelizmente não como gostaríamos, porque quem gosta daquilo está em perfeitas condições. Não estava, mas podia estar pior. E há sítios que estaria pior. Sim. Mas, por exemplo, a coleção que está na Marta Ortigão Sampaio até tem, além das raridades que eu recordo-me quando eu vi aqueles revólveres de transição que lá estavam, raríssimos, a presença, por exemplo, de armas do Médio Oriente, Sim. não é? E do Norte de África. Ou seja, culturalmente, aquele trabuco turco, sim. Turco. Com o Corão. Com citações do Corão no cano, que são em caligrafia turca antiga, antes da adoção do alfabeto romano. No teu percurso, deparaste com mais exemplares com citações de Corão ou aquele é... Assim? Acho que aquele é o único. É o único. Sim. O resto daquilo é árabe, é daquelas armas, provavelmente, faraonis das tribos do Norte da África. Também fica um bocado preciso saber bem a data que aquilo foi feito, porque como aquilo é feito pedreneira, a pedreneira lá demorou mais a desaparecer. Aliás, ainda é usado em termos festivaleiros ou festivalescos ou de festivais turísticos em Marrocos. Essas armas ainda subsistem como adorno ou recreação ou com efeitos cénicos, digamos assim. Como fez o grande tour pela Europa, Norte da África, provavelmente ficava a caminho, é perfeitamente normal e execuível que ele tem
adquirida estas armas e pelo próprio gosto do colecionador em si. Depois, no caso da Marta Articão Sampaio, temos algumas passando mais para Aquela as arma armas. de caça, por exemplo, Sim, vindo do Brasil. do Arsenal Real do Rio de Janeiro, Sim, para na Dom João fábrica. VI. Sim, para a família real. Exatamente. Portanto, Mas a família Ortigão Sampaio esteve no Brasil ao mesmo tempo que a Sim. família real. Sim, ele é a família tornadiano. real, mas não estamos aqui a referir à família real dos Bragança, estamos A família Estamos a- imperial brasileira. na família imperial brasileira, porque a arma de caça que eu refiro é contemporânea, portanto, eu penso que é uma arma de caça de feixes de Pederneira, É de 1816. de Assim. 1816, portanto, Claro. Dom João VI ainda Já está estava no no Brasil. Brasil. Sim, sim. A arma é raríssima, quer dizer, tem um valor incalculável, porque na espinha que junta aos dois canos está mesmo o Arsenal Real do Rio de Janeiro. A Fábrica Real da Conceição. Exatamente. E que era uma tinha um dependência. brasão, tinha um brasão da família real. Exatamente, aquilo foi feito para uso Família. de certeza que não foi para a Carlota Joaquina. Exatamente. Mas porque para ela- Dom João VI ou para alguém, ou Não, para é alguém, se próximo. calhar algum dos filhos que depois andaram aqui envolvidos numa guerra civil, E perdeu-se. não é? O Dom Miguel ou Dom Pedro, que, eram, Sim, pode portanto, ter- que passou pelas mãos Ou então, não sabemos se é para uma ligação próxima entre a uma arma família. de oferta, Sim, dentro da exatamente, família. uma arma de cortesia, porque é uma arma de caça, lá está, não é uma arma com Com fins bélicos. é uma arma de caça, pronto. Esta coleção é bastante diversificada. A coleção Marciano do Azuaga também, porque eu lembro-me. Sim, mas é mais vocacionada para a arte militar do que propriamente para a Sabe arte civil. aquela pistola de pato? Sim, de quatro, sim, de 4 canos, sim. 4 canos em pato, que chama-se pata de pato. Tem 4 canos abertos assim nesta posição. Portanto, aquilo dispara em 4 direções diferentes. Portanto, de certeza que é para acertar em alguém. Mas temos aqui um homem que é um colecionador que coleciona tudo, independentemente. Marcelo Zoaga, sim. Independentemente. Tudo, até a louça. Exatamente. Sim, tem Uma coleções coleção de fantásticas. porcelana. Mas Fantásticas. dedica uma parte específica às Às armas armas. e há outro que coleciona armas porque acrescenta algo à coleção dele que ele já tem. Não especificamente por gostar da arte militar, mas por colecionismo puro. Sim, com possibilidade de ter feito escola naval, Sim, percebes sim, que sim, há alguma sim. ligação, até com a transição, o próprio Bacamarte se percebe um pouco essa ligação, digo eu. Efetiva, A minha exato. opinião pessoal. E também pela parte de engenharia. Ele é sendo Compreender engenheiro, como é que ela funciona. E nós estamos só a Exato. focar nas armas de fogo, porque ainda nas armas de fogo tinha aquela arma de gatilho encavalado, que tinha forma de baleia, que é um mistério. Exatamente. Nós O vemos mistério da isso, baleia. O problema é que não conseguimos ainda decifrar. Porque as possibilidades são bastantes. São imensas, não é? Para cocheiro, ou para baleeiro. Mas foram várias as hipóteses que se levantaram. E mesmo que- assim não conseguimos chegar lá. Não, porque exploramos todas, e o Rui depois explorou, e não nos apareceu nada semelhante. Pode ser que se um dia, mas lá está, isso era a questão que eu penso que no último programa se levantava. Nunca se fecha, pelo menos nunca aqui ninguém foi encorajado a fechar um assunto. É deixar os assuntos Sim, em aberto. E também há uma diferença que não falei, é que em termos de coleção, a Marciana Zoaga é mais armas de fogo Sim. do que a da Marta Articão Sampaio, que tem armas brancas, que algumas delas bonitas, ia dizer belas, mas devido ao estado de conservação. Não, quer dizer, a Elas beleza. não deixam de perder a beleza, apesar do estado de conservação. Sim, Estão um bocadinho. Há quem Aliás, podiam ser. dessa coleção saíram algumas para uma exposição na Casa do Infante, Sim. embora parece-me que as épocas não acertam lá muito. Porque a Mas exposição era sobre os descobrimentos Choices. e acho que Não havia saíram 2 rapiers ou um rapier para lá. mas um foi. Um foi. Choices. Mas pronto, são opções. Não seria. O rapier nessa altura já correspondia a um mundo que já estava assim um pouco mais descoberto. Sim, Se muito fosse mais. para remeter mais a uma presença. E o rapier que foi também não parece que nem sequer era de uso militar, era de um passacalha. E a não é? maior parte dessas armas, tirando a Chiavona, provavelmente era A mais para Chiavona, lá esgrima. está. Era mais para Schiavona. esgrima. Schiavona, exatamente. Que era mais para esgrima, próprio, aliás, é por isso que eu trabalho a bordo Para disso. recreio, sim. Para recreio do que sim. propriamente, até porque não dá muito jeito
para termos militares, a maior parte delas são fora de marca. É exatamente. A questão da marca que nós falamos, exatamente. E depois desempenhar aquilo não é complicado. O trabalho E não é prático. o professor sabe melhor que eu que ter militares de pegar na espada. Muitas vezes eles iam com as espingardas, ou os mosqueteiros, depois tinham a espada como arma de proximidade. Depois para tirar aquilo tem que tirar. As doppelganger curtas, portanto, são espadas mais curtas de defesa próxima. Isso, aliás, vai sobreviver até às guerras napoleónicas no formato dos terçados, que depois acabam por se abandonar os terçados, tirando na artilharia. E na Primeira Guerra Mundial também se usa sabres, portanto, Da parte turca? da parte oficial. Sim, aliás, a Primeira Guerra Mundial, há uma ideia errada que a espada estava... Em 1914 a espada ainda é usada efetivamente pela cavalaria britânica na carga de Mons, que eram espadas já... Nós falámos disso em Sim. As espadas tecnologicamente avançadas de aço, de extrema... Eu associo mais a espada ao Império Otomano, não sei porquê. Não, a espada de cavalaria, a espada de cavalaria que surge. Aliás, o Cavalo de Guerra, aquele filme do Spielberg, nesse aspecto, aquela primeira carga, mostra bem a arma, era uma espada para estocar, era difícil, era para o estoque, para perfurar, como o rapier. Exatamente. Lá está, estamos em 1914, mas se recuamos para 1614, temos o rapier, que exatamente também não se corta, dificilmente se faz um golpe de cortar com aquilo. Devido à evolução tecnológica. Se andamos mais para trás, temos a Gládio. Temos a Gládio, que também é para estocar. Só que o Gládio é curto e largo, porque metodologicamente tem que ser resistente, não é? Quer dizer, lá está, as leituras que uma coleção permitem. E também a interpretação da coleção. Tem, porque eu tenho um peito de couraça. Tem, exatamente. A carta da Casa Museu de Marta E pelo menos 1 ou 2 morriões. Eu acho que contei 1 ou 2. Eu já não me recordo. Assim, Tinha um peitoral? Tem um peitoral. E depois tem pelo menos o elmo. Um elmo tem. Um que é daquele meu modo alarme que falei no último programa. Sim, o elmo está aqui. Por acaso tens uma fotografia? Falei propositadamente porque eu sei que aquilo, porque a coleção tem. Eu vi o elmo ainda há pouco. Exatamente. Nas fotos. Há por aqui uma. O bacamarte turco. Por exemplo, o bacamarte. Cá está ele. É, exatamente. O elmo da Casa Marta Horta Sampaio. Há quem lhe chame o morrião, não sei a tipologia. Mas, por exemplo, a questão do bacamarte, embora, claro... Baker's Spot. Bonito. Baker's Spot. Baker's Spot. Baker's Spot. Que é infantaria. É para um piqueiro seco. Exatamente. E também, eu teorizo também que o peito de coração também o seja. Sim. Porque não tem a possibilidade para a cavalaria, porque o peito para a cavalaria é diferente. Para permitir ao cavaleiro baixar-se. Exatamente. E lá está a interpretação que o Rui... Mas o conhecimento que o Rui tem que ter para perceber isso também é uma coisa muito curiosa. Que é o trabalho numa coleção. Isto é uma coleção de armas, poderia ser de outros objetos, mas que obrigaria exatamente quem estuda uma coleção a entrar muito a fundo para fazer uma interpretação válida e idónea dos objetos. E enquanto falamos de armamento, quer dizer, a transversalidade na questão funcional, na questão dos materiais. A questão artística, do fabrico. O fabrico, não é? Sim. Porque, quer se queira, quer não se queira, temos ali armas que estão ao nível da obra de arte, não é? E algumas até são exclusivas. Efeitos de engenharia, como uma transição. Parece que nós olhamos agora com a nossa tecnologia e pensamos, isto aqui não era nada, mas na altura, o salto tecnológico que foi... Sim. E que mais tarde é utilizado a seguir a Guerra Peninsular, principalmente quando entra a percussão a sério, na guerra entre a Prússia e a França de Napoleão III, se não me engano, em que, apesar da tecnologia, aqui também entra outros aspectos, apesar da tecnologia superior dos franceses, a Prússia... Nós falámos disso. A forma como a Prússia... a utilização da tecnologia. A questão é a doutrina. A doutrina, exatamente. Porque se os prussianos vão com um fuzil... Aliás, a espingarda prussiana, que vem de 1848, que foi revolucionária na altura, que era a Dreis. Tinha aquele nome, Dreis só merda, desculpem, mas é mesmo o nome da terra só merda, com 2 M's. Abria o ferrolho que se introduziu o cartucho de papel, mas tinha o defeito de ser de agulha e, por vezes, danificar a agulha.
Os franceses vêm com o Chassepot em 1870, que é tecnologicamente mais avançado, só que Não tem doutrina. não foi decisivo, porque os alemães alinharam. O que era realmente decisivo foi a artilharia Krupp. Sim, exatamente. Exatamente. E também, eu abordo isso na estação de mestrado, um pouco Exatamente. A questão da doutrina, sim, e da questão para se perceber isto. para perceber as armas e o porquê da importância do desenvolvimento da arma. E as coleções são muito boas nesse aspecto. Quer uma, quer a outra. Aliás, o Rui fez aqui várias vezes uma menção a algo muito interessante, que foi a questão citou várias vezes o facto do Sr. Ortigão ter a possibilidade de ter frequentado a escola Sim, naval. não tenho essa Logicamente, quando ele esteve na escola naval, a questão do trabuco-jato não se colocava, porque ele teria estado no final do século XIX, portanto a Marinha já estava... Um bocadinho lá para na segunda metade do século XIX. Agora, o trabuco, o bacamarte, é bom que se entenda que, sendo uma arma curta, de grande impacto, de choque curto, era amplamente usada em que sentido? Ou como arma de defesa próxima nas diligências, nos transportes, mas na Marinha, sim. era devastador usar um bacamarte numa abordagem, porque limpava... E para o controle dos próprios marinheiros, em caso de motins. Ora bem, e é uma arma curta. Dissuador. Está aqui um bacamarte e o pessoal é... E não só o espaço apertado do navio. Sim. Permite, porque aquilo, ou seja, aquilo expande. Exatamente. E quanto mais próximo e apertado, como o professor estava a dizer, mais eficaz é. E aquilo, pois claro, que não podia não morrer do tiro, mas morrer de infecção. Mas ainda à Primeira Guerra Mundial, e ainda ao bacamarte, o bacamarte cumpria essa função digamos assim, de ter de ser um impacto a curta distância. Quando os americanos entram apesar de que há registros anteriores noutras intervenções, quando os americanos, em 1918, chegam à frente de combate, levam algo que não há registro entre que franceses, ingleses, alemães tivessem levado, porque estavam a confiar no efeito devastador da metralhadora pesada, da artilharia, da arma de repetição. Embora os alemães, já para a guerra de trincheiras, tenham aperfeiçoado os primeiros modelos de pistola metralhadora, o MP-18, mas os americanos também levam algo muito interessante, que é a caçadeira shotgun para as trincheiras. Que vem que é devastador na luta de trincheira. Ou seja, quando se entra, penetra... Que vem da transição do bacamarte. Exatamente, que é o mesmo efeito. É o impacto próximo. É a evolução natural. E depois, quer dizer, quando alguém olha para a caçadeira, porque as caçadeiras já cá andavam, estamos a falar de caçadeiras pump, penso que eram a Remington e Winchester. Fazer cosquinha na barriga? Não é? É daquelas que se faz cosquinha na barriga? Exatamente. E para caça, também, aliás... e de caça. Lá está. Como é que uma arma de caça passa para o teatro de guerra? E ainda agora. Exato. Porque agora nós olharmos, e estamos quase a terminar, mas ao olharmos para as dotações das forças, por exemplo, as forças destacadas em missões, seja de paz ou em teatros operacionais, nós vemos desde o fuzil de assalto, a espingarda de assalto, temos agora um novo modelo da SCAR, FN SCAR, mas vemos que as unidades militares contam com as caçadeiras, Mossberg, Remington, porque são, quanto mais não seja, para abrir uma porta. Sim. É eficácia. É eficácia. Quer dizer, uma arma, aquilo que... Curto para o combate de proximidade não... Exatamente. Lá está. E como é que nós chegamos a este diálogo a partir da interpretação da presença de uma bacamarte na coleção? Lá está. O diálogo que gera quando... E por mais cada arma, aliás, cada coleção tem essa particularidade. Pegamos num objeto aleatório, podemos falar aqui um programa para cada objeto e mesmo assim era capaz de... As ramificações que existem do trabalho do Rui que ainda se pode pegar são infinitas. Este programa foi interessante para perceber como estas duas coleções permitem ainda trabalhar sobre elas. E é isto que se calhar que deixamos aqui um trabalho académico, por vezes, à resposta, ou melhor, à problemática, à questão, responde-se com outra questão.
Por vezes podemos não ter a resposta e nunca a deixar fechada. E eu não me posso esquecer de deixar aqui uma questão que eu e o Sérgio queremos perceber. Se alguém que nos assista se percebe, e viu o Blade Runner 2049, se percebe como é que funciona a arma do Kay, não é? Exatamente, estivemos ali Tivemos 15 minutos num café. Já que estamos a falar de armas. As armas, as armas na ficção científica, é curioso que em sci-fi, em ficção científica, há determinado tipo de armas que remete, por muitas voltas que se dê, mas a partir de certa altura deixa de haver lasers e voltamos a... Só para dar um exemplo. Há um filme que é o Outland, Atmosfera Zero, que é um filme com o Sean Connery, um filme de ficção científica passado em Saturno. E qual é a arma que ele usa? Uma caçadeira. Portanto, aquilo é, não sei daqui a quantos anos, e é assim, não há cá lasers, não há coisíssima nenhuma. É uma shotgun. E pronto, que arma é que o Kay usa no Blade? Como é que ela funciona? Nós sabemos qual é a arma, ela é muito bonita, mas como é que ela funciona? Se alguém souber, algum geek... perguntar o que é que passou pela cabeça de Paulo estas horas, mas pronto, se alguém nos quiser ser generoso nos E podem comentar, e podem subscrever, e podem... E recomendamos outra vez... Trabalho do Rui Ferreira disponível, é só Rui Ferreira, armas. É o primeiro resultado da pesquisa, é o trabalho dele. Se não, em última análise, quando fizermos a nossa partilha, metemos lá o link. Exatamente. Metemos lá o link. Rui, foi um enorme prazer tê-lo connosco. Juntámos aqui hoje um bocadinho um terceto. Exatamente. Tivemos o prazer de trabalhar juntos e continuaremos assim, para o ver. Muito obrigado. Espero que haja oportunidade de continuar a trabalhar outras coleções. Sim. Espero que sim. Espero que isso se proporcione. Há uma coleção aqui no Porto que tem que ser tratada, mas reservo neste momento de dizer qual é, e que seria muito importante que o Rui lá estivesse. Portanto, é nosso desejo que assim aconteça. Portanto, caros... Estereofonicamente... Sempre a considerá-lo. Exatamente, ele já me tirou as palavras da boca. Mais uma vez, muito obrigado, Rui. E a arma do Kay. E a arma do Kay. Muito obrigado. Até à próxima. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.